Aê! Finalmente! E aí, Sim! Oi, Fernanda! Guto! Chegou o dia da gente se encontrar aqui na live. Muito Ai, feliz de estar aqui com você e com todo mundo aí que já está participando. Estou vendo já o pessoal entrando. que barato. Não, eu tô achando o máximo essa história das lives. Para mim tá sendo uma super honra conversar contigo, Fernanda. Você sabe que eu Digo sou um mesmo. super fã do teu trabalho. Tava lembrando daquela vez que a gente fez a capa da revista Casa, Sim! na Na Fundação casa Clabin, incrível lá da Fundação da Rua Clabin, Oscar né? Americano. Da Oscar Sim, Americano, isso. Oscar Americano. Isso. Exatamente. Como é que você tá? Tudo bem? E faz algum tempo já aquilo, hein? Porque voa, né? Não, aqui tá. Faz. Foi 2017, 3 anos. Oh, boa cabeça, 3 anos. Oh, boa cabeça, 3 anos já. Chamava Inovadores do Ano, né? Foi muito legal. Foi mesmo. Ficou muito boa a produção, ficou tudo incrível, foi ótimo. Como Então, é que aqui você tá, estamos Fernanda? todos Conta. bem, seguimos todos com saúde, trabalhando de casa. Quando eu falo todos, sou eu, meu marido, meus filhos, minha enteada. Então, por hora, só coisa boa para contar, né? Vocês Torcendo são, para que tudo continue assim, né? vocês são em quantas pessoas aí, Fernanda? São quantos filhos? Aqui, eu sou mãe de três, meu marido também é pai de três, mas aqui na casa são quatro jovens agora. Porque a número 5 já é casada, já tem três filhos, então aqui a história é longa. Família grande, deve estar É sendo, família como grande. diria Já minha tem mãe, deve estar sendo um netinhas e furundum aí. tudo. Já tem netinhas e tudo. Muito legal, Fernanda. Queria começar perguntando para você, mulheres na arquitetura, né? Você é uma super pioneira nesse sentido também. São poucos os grandes escritórios liderados por mulheres, apesar de termos muitas mulheres estudando arquitetura. E você acaba assumindo um protagonismo, né, nessa história de ser uma mulher forte, líder, uma grande empresária, né? Então, para além de ser uma mulher criativa que consegue atuar de maneira super multidisciplinar, né? Uma das coisas que eu mais gosto na tua atuação é que você passa por interiores, arquitetura comercial, corporativo, faz mobiliário, e ainda consegue ser essa mulher de business, né? Queria que você me falasse um pouco sobre o papel da mulher na arquitetura, por que que a gente não tem tantas mulheres, quer dizer, a gente sabe por que estão faltando mulheres na arquitetura, mas queria que você me contasse um pouco essa história de ser representar liderar essa história de ser uma grande mulher liderando o escritório. Como é que é isso? Olha, é assim, as coisas foram acontecendo aos poucos, né? É claro que eu sempre tive a ambição de ter de poder fazer a diferença dentro da minha carreira, dentro daquilo que eu me programei, que eu estudei e que eu amo e que eu faço com paixão. Então, eu acho que tudo isso que eu colho hoje, né, e que eu construí é fruto de todo esse entusiasmo, e muito trabalho, né, e muita transpiração, que é o que eu falo. Mas eu não tinha naquele momento, né, nesses anos aí atrás, até chegar todo essa conscientização da diferença que a gente vê do trabalho da mulher, como ele é subremunerado quando ele é comparado ao trabalho do homem, mesmo quando a gente está no mesmo posto. Conforme eu fui construindo essa minha história dentro da arquitetura e construindo a minha empresa, eu não estava assim com essa história tão clara, né? Não eram coisas que a gente falava assim tão abertamente, não é verdade? E hoje a gente tem todos os dados aí para corroborar situações que a gente já via, né? E já tinha certeza do que estava acontecendo. Você vê, as mulheres elas fazem parte, enquanto alunas, acredito, de 65% dos alunos são do sexo feminino, né? E isso eu estou falando de Brasil, tá? Arquitetura. Porém, arquitetura. Agora, dados de mulheres brasileiras que estejam na diretoria ou que estejam encabeçando escritórios de arquitetura, eu não saberia te dizer, mas eu sei de uma pesquisa que a Desim fez, né? Como vocês sabem, o público aqui, a maior parte deve ser de arquitetos, designers, estudantes, né? Então devem estar familiarizados com a Desim, que é uma revista, um website muito importante
dentro do nosso meio, e eles publicaram assim que dentro dos 100 maiores escritórios de arquitetura do mundo, apenas 13% tinham mulheres na sua diretoria, tá? Não estou dizendo nem que eram encabeçados por mulheres, possuíam mulheres na sua diretoria, 13%. E esse percentual se reflete em tudo, no número de mulheres na política, no número de mulheres CEOs. Então, realmente, a gente ainda tem um grande caminho aí a conquistar. Nós entramos, eu reputo isso muito, até um tempo atrás, né, uma geração anterior à minha, as mulheres elas não estudavam, né? As famílias achavam que valia realmente a pena investir no estudo do filho homem, né? E não tanto no estudo da menina, né? Eu venho de uma casa de 4 mulheres, somos 4 irmãs, onde todas, claro, são formadas e trabalham na minha empresa, né? Então, a gente é uma empresa bem feminina aí. Que incrível! Que incrível, que É, incrível. é. Alguma delas é E arquiteta, não? não, a gente tem eu como arquiteta, a Renata, que é a nossa chefa, né? Porque ela que cuida da parte financeira, então ela fala, a gente só obedece. A Andrea, que cuida da parte comercial do escritório. E agora sim, eu tenho uma filha arquiteta, que agora faz parte da nossa equipe. Ela está estudando engenharia também. Então, ela terminou arquitetura, agora está fazendo engenharia. E eu vi que você estudou em São Carlos, né? E Fiz em você São também Carlos. você fez como é que fala quando a gente tira 2 diplomas? Não, eu fiz só arquitetura e depois eu fiz o Só mestrado lá em arquitetura. São Carlos também. Eu vi que você fez mestrado, escreveu um livro incrível, parabéns. Incrível, estou Olha, super feliz. O livro foi o resultado do mestrado. Ela está em São Carlos? não, não, ela fez Tá, Mackenzie e fez está fazendo Mackenzie, agora a engenharia no Mackenzie também. que é Sim, uma super escola. E você estudou lá na FAO, no prédio do Rino sim. Leve. Sim. No prédio do. Não é do Rino Leve. Como é que agora eu vou esquecer? Do Artigas, Vila Nova Artigas. Do Artigas, super do Isso. Artigas, sim. No prédio do Vila Nova Artigas, então Sim. eu tenho sim essa influência do nosso o brutalismo, porque eu fiquei ali durante 5 anos, né, frequentando aquele prédio, aquelas rampas, aqueles espaços vazios, aquelas salas de aula sem portas, sem tetos, né? Assim, na verdade, o teto era muito mais alto do que aquelas divisórias. Foi um momento muito importante da minha vida, onde, além do aprendizado, eu fiz amizades incríveis que eu trago até hoje. E foi, assim, uma abertura para tudo isso hoje que eu estou vivendo, né? Foi Você, um você divisor de saiu águas. da faculdade e já foi para o teu escritório? Como é que foi um pouco essa trajetória? Você chegou a fazer um estágio antes ou já foi direto para o Fiz. teu próprio escritório? Não, eu fiz estágio, sim. Lá na FAO é sempre um pouco mais complicado a gente estagiar, porque é período integral, tá? Mas a gente sempre dava o nosso jeitinho, né? Tinham as férias e tinha o jeitinho de todo estudante aí que a gente acaba se virando. E eu também fiz estágio no escritório do Aflálio Gasperini, tá? Ah, E que hoje chama-se Aflalo, né? Eu fiquei 2 anos lá, depois eu fui efetivada, fiquei um tempo trabalhando lá, e hoje eu tenho a honra de poder participar de vários projetos junto com eles, junto com os Aflalo, né? No sentido, na parte do mercado imobiliário, que eu atuo bastante, então eles fazem arquitetura predial e eu faço toda a parte de interiores. E assim como, por exemplo, o Benedito Abud, que também foi meu professor da FAO na parte de paisagismo, e também hoje assinamos muitos projetos juntos. Então aí, essa turma aí veio comigo. Aliás, eu fui com eles aí juntos. muito incrível depois poder trabalhar com os nossos mestres, né? Pessoas que a gente É admira. verdade. É, É falar em mestres, verdade. lembrei porque que eu fiz confusão. Rino Leve, tá rolando a ocupação Rino está, né? Mas agora não pode visitar a ocupação Rino Leve no Itaú Cultural, que tinha acabado de É, abrir. ver... é Então também verdade.
nessa Que eu não nossa... tive a oportunidade de visitar a tempo. Eu também não, mas que esse Então, noite estava incrível. Enfim, é um dos meus favoritos aí, é um dos meus grandes será que está mestres dando também. para visitar virtualmente? Ainda Porque, não. No Itaú ah, Cultural tá. parece que ainda não, mas tem algumas informações no site. Mas essa é uma outra questão, né? Hoje a gente estava falando muito sobre isso, sobre é, como a área de eventos, cinema, cultura, teatro vai sofrer por muito mais tempo ainda, pelo menos um ano e meio, porque as pessoas não vão conseguir ficar indo para lugares fechados. Sim, sim, Por outro sim. lado, quando começar a flexibilizar em algum momento, me parece que as pessoas vão estar loucas para ir para a rua. E eu Sim. tô otimista nesse sentido de que as pessoas comecem a prestar mais atenção nos espaços públicos, na rua e nas oportunidades que a gente vai ter, inclusive nos nossos escritórios, para poder atuar mais ainda na Onde rua. você já fez trabalhos incríveis, né? E Eu aí o adoro. pessoal vai ter oportunidade de experienciá-los novamente. Sim, espero que sim. A gente estava com um projeto aqui na manga para sair, segurou, mas trabalhar na rua sempre tem as suas complexidades e tem as burocracias também de trabalhar na rua, né? Enfim, é Ah, conquistar o imagino. espaço público. Então, estou super curioso de ver como as marcas, como a grana vai, espero, circular mais para pensar na rua. Ô, Fernanda, curiosidades, como é que funciona o teu estúdio? Quantas pessoas vocês são e como que vocês se dividem nesses núcleos ou por profissionais para vocês desenharem projetos que são tão diferentes? Olha, a gente tem. Hoje nós somos uma equipe de 30 pessoas no escritório, tá? Entre parte administrativa, arquitetos, estagiários, somos um total de 30. A gente tem um corpo ligado mais à área de criação, e aí a gente divide em duas ramificações, uma parte que vai tocar mais o residencial e outra parte que toca mais a incorporação, Uhum. tá? Porque são dois approaches diferentes, né? São duas linguagens diferentes. Um é B2B, business to business, e o outro a gente faz, é como se fosse uma alta costura, né? O contato com o cliente, ele é mais próximo, cada projeto tem a sua peculiaridade, tem uma linguagem mais traçada para aquela família, para aquela dinâmica específica. Portanto, aí as equipes se dividem. Mas quando a gente fala também de produto, de design de produto, aí é sempre eu com a equipe de criação. Então, qualquer parte de criação, sou eu com a equipe de criação. E eu adoro fazer reuniões assim, sabe? Quando a gente muitas vezes ainda está buscando que caminho a gente vai seguir, quando a gente ainda está naquele brainstorm, fazendo o esquenta, sabe o esquenta? Estamos fazendo o esquenta, né? O que que a gente quer, onde a gente quer chegar, quem a gente quer atingir, de que maneira. Então aí a gente traz outras pessoas de outras áreas, quem está trabalhando mais nos executivos, tanto faz se é da parte de incorporação ou de residencial, porque aí eu quero sim ouvir a ideia de todos, né? Entender o olhar diferente de cada um. Então a gente costuma fazer uns almoços nesse sentido, para que a gente possa trocar ideia entre todos. Sempre passa de alguma maneira por você, então, né? Hoje, Ah, sim. hoje a gente fez uma reunião que, na verdade, eu tô super... Fiquei animado. A gente fez uma reunião de projeto hoje, fazia alguns dias aí, eu acho que desde a quarentena foi a primeira reunião zona de projeto e talvez uma das primeiras reuniões de projeto nesse novo formato, né? A gente fez via, acho que foi pelo Zoom. A gente já tinha passado as tarefas na semana anterior, então a gente fez uma primeira reunião de briefing e aí hoje a gente estava, acho que em 8 pessoas e foi tão legal porque eu acho que a gente está aprendendo a trabalhar dessa maneira não presencial. Quero ouvir um pouco de vocês, como vocês estão fazendo. Mas a gente montou um roteiro, então, assim, 2 pessoas em dupla falaram sobre a planta, a ocupação do térreo. É um projeto comercial que a gente está fazendo, um showroom. Então, as 2 pessoas falaram sobre planta, depois mais uma pessoa falou de pesquisa, então fez uma pesquisa de materiais, depois mostrou algumas referências. Outras 2 pessoas mostraram as ideias iniciais de modelagem. E eu me sinto um pouco nesse papel também, assim, que é ser um pouco diretor, assim, né? Eu gosto de pensar um pouco na nossa profissão muito mais próxima do cinema hoje em dia, né? Tenho falado um pouco disso, eu gosto muito de... eu adoro cinema,
Eu não sei se eu faria Eu outra também coisa se não adoro fosse cinema. arquitetura, mas talvez fosse cinema. E eu gosto muito dessa história do... Quando acaba o filme, tem o diretor e tem a ficha técnica, né? É aquele grupo de pessoas que criou aquela obra, né? E eu me vejo muito como um diretor, assim. Então eu vou para cá, vou para lá, pinço, faço um frame conceitual. Então também, de alguma maneira, acho que os projetos no estúdio todos passam por mim e depois eles criam vida própria, assim, né? Então, Sim, foi é muito um bom. pouco por aí mesmo. Porque esse ditado é velho, mas ele é muito verdadeiro, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma. Eu acho que se essas pessoas estão fazendo parte da nossa equipe, é porque nós acreditamos no talento delas, não é verdade? E por isso eu só quero gente na minha equipe que possa contribuir, não é? Que possa somar comigo. Portanto, eu quero ouvi-las, sim, e faz diferença, claro que faz. Muitas vezes, reflexão, né? A gente, qualquer problema que seja, não estamos falando só de projeto, né? Reflexões sobre a vida também. Às vezes, um papo bem descontraído, um cafezinho que a gente toma, já clareia tantas ideias, não é verdade? Sim. Como é que vocês estão fazendo agora nessa etapa de quarentena? Como é que está funcionando o escritório? Olha, como a gente tem um pé na Europa, né? E o Brasil ele está com relação, falando da pandemia, né? A gente está 15 dias atrás dos fatos que estão ocorrendo na Europa, então a gente já viu que o pessoal já foi se mobilizando para trabalhar em home office e nós já fomos nos organizando nesse sentido, tá? Então, na primeira semana, organizando nesse sentido, o que eu quero dizer? Servidor, como é que nós vamos trabalhar, quem vai ter que levar máquinas para casa, quem não, porque a gente trabalha com programas pesados, né? Não é qualquer máquina que roda. Sim, Então, muitas vezes a gente tem na nossa casa uma máquina que você responde um e-mail, sim, faz uma coisa mais simples, mas mexer com todos aqueles programas e fazer sim, aquelas finalizações que a gente precisa, aí já é outro assunto, né? Então, sim, a gente se organizou para isso, já entendeu como é que ia fazer o esquema, quem precisaria levar as máquinas para casa, tudo. Então, na primeira semana, 65% da equipe já estava trabalhando de casa, e na segunda semana, 100% já estava alocado em home office. A gente tem feito as reuniões com equipes, muitas vezes sem imagem mesmo, estamos fazendo só no telefone, porque a conexão, às vezes com muitas pessoas, né? A conexão de um está falhando, a conexão do outro está falhando, mas com os clientes a gente tem feito sempre com vídeo, uhum. tá? Porque através do semblante da pessoa você também lê muita coisa, né? A gente Você lê, tem que ser meio psicólogo, né? isso, você lê muita coisa, né, no semblante, no gestual. Então, eu acho importante que façamos vídeos. Então, as entregas de projetos continuam sendo feitas, e estão sendo feitas por videoconferência. E tá dando tudo certo, hein? Sim, Né? Coisas assim que a gente imaginava, poderia ter imaginado completamente muito difícil. Eu acho que muito da nossa história vai passar a ser assim agora, Guto, né? sim. Porque pensa quanto tempo a gente não perde se locomovendo para lá e para cá. O trânsito aqui em São Paulo, né? Quem mora em cidade grande, geralmente o trânsito é horrível. Sim. Ah, então, esse ganho, esse tempo que a gente perdia no trânsito é um ganho de produtividade, né? É um tempo que a gente pode colocar em pesquisa, a gente pode colocar em aprimoramento do projeto, do atendimento ao cliente, enfim, de uma série de outras coisas. Eu tenho pensado muito nisso, Fernanda. Então, eu acho que é uma desgraça o que está acontecendo, né? A gente sabe que a gente está aqui dentro dos nossos privilégios, nas nossas casas deliciosas, com a nossa comidinha incrível, pedindo iFood ou o que for, e a gente sabe que, de novo, essa crise vai afetar muito outras pessoas, muito mais do que a gente, né? Isso, de fato, é claro, sempre é aterrorizante. Mas eu tenho tentado olhar também por o lado positivo, né? Eu acho que a gente tem falado muito isso sobre esse. Eu até vi que a capa da Vogue Itália, que está circulando aí pelas redes sociais, é uma Sim, capa em branco, né? Super é, emblemática, né? E é essa página em branco, né? Para a gente poder também redesenhar
recriar, quebrar sistemas, fazer novos sistemas. E eu acho que a nossa área, obviamente, vai ser muito impactada. E um dos impactos que eu acho que são positivos é o que você está falando, e eu estou fascinado com isso, que é a questão da produtividade versus o tempo. Me parece que a gente está reentendendo, né, o nosso tempo. A gente talvez não precise trabalhar 8, 10, 12, às vezes 14 horas no escritório desesperadamente. Será que não dá para concentrar em menos horas? Né? Quem disse que uma pessoa que trabalha 8 horas rende mais do que uma pessoa que trabalha 4? E é engraçado que essas reuniões que a gente tem feito pelo Zoom no escritório, elas têm que ser muito objetivas, porque Ah, não dá sim, para falar todo mundo ao mesmo tempo, senão ninguém se escuta. Acho que a primeira semana no escritório foi confuso, agora as reuniões estão fluindo, então assim, cada um tem uma hora para falar, tem uma pauta, a gente resolve coisas que a sensação que me dá é que no escritório presencialmente a gente demoraria muito mais tempo e o fascínio de não ter que fazer tanta reunião presencial, porque a gente mora numa é cidade verdade. que não tem sentido ficar se deslocando. Eu acho que isso vai ser incrível, a gente poder se encontrar fornecedores, clientes, cada um no lugar. Claro, a presença física ela é fundamental, muito mais pela empatia, né? Muito mais por outras questões. Mas eu acho que a gente vai reinventar a nossa maneira de trabalhar, de se relacionar. E estou E eu fascinado com acho isso. que Assim. vamos reinventar também a nossa maneira de morar. Porque assim como você, Guto, eu acreditava, né, e colocava no meu projeto com força espaços híbridos, espaços integrados, porque a gente passava muito tempo fora das nossas casas. Então, quando você está dentro de casa, você quer ter um convívio mais junto da sua família, né? Porque é todo mundo super ocupado. E agora talvez a gente veja um retorno a um pouco mais de privacidade, porque eu estou tendo que dividir a minha casa o dia todo, 24/7, com todo mundo que tem que trabalhar, que tem que fazer videocall, que quer fazer uma live, que tem que estudar, enfim, com atividades diversas que muitas vezes dá uma certa incompatibilidade para fazer em locais muito integrados, né? Então, eu acho que a gente vai enxergar uma mudança aí. Vamos ver o que isso vai levar. O uso da tecnologia, que eu sei que você é um grande amante, defensor e conhecedor, né? Entusiasta. E, entusiasta, isso vai vir, assim, porque olha, veja quantas pessoas que não tinham, não sabiam acessar. Vamos falar dos meus pais, né? Bom, a gente só se fala por FaceTime agora. Sabem tudo. Tão Meus bonitinho, pais né, gente? agora, Eles não sabem enquadrar, começa a falar, vem a orelha, sobe a câmera. Eu agora acho muito engraçado. meus pais sabem fazer compras online, sabem, enfim, eles estão num mundo digital agora que não tem como voltar para trás, né? Essa barreira foi rompida, esse hábito foi internalizado. A gente vai sair dessa quarentena com novos hábitos, não só na geração mais jovem, né? Como também no pessoal com idade mais avançada, que ainda não tinha conseguido se jogar aí nesse mundo digital. Eu estou vendo que eles estão indo. É claro que alguns ainda não conseguem. Eu estou vendo, por exemplo, no prédio que minha filha mora, os jovens, assim, muito bacana, estão se cotizando para fazer as compras online para os velhinhos do prédio. Então, assim, tem uns que não vão conseguir ainda, né? Mas vai haver uma mudança muito forte nesse sentido. A questão da tecnologia, eu acho, talvez uma revisão desses espaços tão integrados, que a gente tenha que ter uma flexibilidade maior, talvez com portas de correr, porque isso vai ficar marcado em nós, né? Dependendo do tempo que nós ficarmos em quarentena, isso vai se tornar mais profundo ou não, né? Além Sim. de hábitos novos que a gente ganhou, as questões de higiene, de material de limpeza, uma série de preocupações que elas existiam, mas elas não estavam tão escancaradas, né? Sim. E Uma agora, série, uma série de novos hábitos. Eu estou vendo, assim, por exemplo, no prédio, as pessoas deixando o sapato para fora, que é uma coisa que o europeu, o americano faz sim, muito, né? Que a gente sabe que não é higiênico entrar com o tênis da rua pela casa. Mas você tocou num ponto que também me sensibiliza muito, que é pensar o morar.
E eu gostei muito do que você falou, e assim, eu não tinha pensado sobre isso, e caiu uma fichona agora, que é a revisão dessa integração, né? Eu tô aqui, eu moro num apartamento de 80 metros, na Consolação com a Paulista, moro com meu namorado, e a casa eu fiz uma reforma há 10 anos atrás, ela não tem nenhuma parede, e eu tô sentindo uma super saudade de poder ter um canto, uma Cadê parede. a parede? Aí às vezes eu falo, se a gente vai cada um para um lado, eu vou ficar no banheiro fechado, porque é o único lugar que tem porta nessa casa, sabe? E Cadê aí a também, parede? É muito bom. cadê a parede? E aí tenho pensado muito também no desenho dos condomínios, né? Porque, por exemplo, no meu prédio, é um prédio dos anos 60, não tem áreas de convívio, né? Nem agora nem poderia estar dando para a gente conviver, mas, por exemplo, eu estou conhecendo vizinhos que eu não conhecia e tenho visto que isso tem acontecido com outras pessoas, né? Muitas pessoas moram nos prédios, nem conhecem os vizinhos e agora estão se vendo, ou porque estão saindo para bater panela na janela, ou porque estão trocando uma ideia com o porteiro, ou porque estão, então, e aí fico pensando também Porque estão como se ajudando, porque estão se né? Estão se ajudando. ajudando de É isso alguma que maneira. as pessoas descobrindo quem são os idosos do prédio, quem está precisando de ajuda. Sim, Agora, o que, que isso é. impacta no desenho dos edifícios nesse futuro, né? Outras áreas de convivência, outros hábitos Olha, de higiene, de circulação. Por eu que que, que por tenho exemplo, participado. por que que o corredor de apartamento tem que ser só um corredor? Se fosse um pouquinho mais largo, podia ter um banco, podia ter. Eu fiquei pensando um pouco nesse compartilhar, né? Não precisa ter uma escada por apartamento. Por que não tem uma escada por cada bloco de andar? Ou tábua de passar roupa? Ou de que maneira esses prédios tendem também a se reconfigurarem, né? Os prédios mais novos, eles já prevêem áreas de convivência. Nesses apartamentos até 25, 32, 55 metros até aí, a gente tem bastante área de convivência para que o morador ele possa, como o apartamento não é tão grande, para que ele possa se refugiar, buscar outras áreas dentro dessa área condominial, tá? E são super bem pensadas. Ou também para você ter um espaço para receber um grupo de amigos maior. Então, tudo isso Uhum, a gente vem pensando nessa situação. E a uhum. gente também já vem pensando, e agora eu acho que vai incrementar muito mais, na situação, por exemplo, do delivery. Os prédios novos, existem salas de delivery já ali na portaria, tá? Com apps e softwares que a pessoa responsável que recebe, por exemplo, você fez uma compra de supermercado, ele vai colocar no nicho A. Ele vai mandar uma mensagem para você. Ó, Guto, a sua compra está no nicho A, você já a recebeu. Aí você desce para retirar, entendeu? Então, assim, Sensacional. isso já existe com parte refrigerada, porque você pode pedir um sorvete, você pode pedir umas flores, enfim, já tem área refrigerada e tudo mais. Mas agora eu acho que isso vai se tornar ainda mais. é, Tende a tentar se tornar ainda mais eficiente, né? Porque a Super. gente descobriu que não precisa passar mais no supermercado todo dia. A gente pode apertar o Enter. Sem dúvida. Agora eu fiquei pensando agora também com o que você falou, que legal se a gente pudesse, na hora de desenhar esses novos prédios, para além dessas novas funcionalidades, que acho que vão ser muito revistas, se a gente conseguisse também estimular ou continuar estimulando o que está acontecendo agora, que é essa troca de empatia, de gentileza. Você estava contando aí do prédio da sua filha, né? Os moradores se ajudando. A gente está tendo que fazer isso. E isso é um dos outros lados bonitos dessa crise. A gente está vendo um monte de amigos se organizando pelo Instagram para arrecadar dinheiro, para doar, para fazer marmita para morador de Sim. rua, para fazer compra para os velhinhos que não podem sair. Eu acho que esse é o lado bonito dessa crise, necessário. E espero que quando passar a crise a gente leve esse aprendizado, né? A gente retome essa pessoalidade que a gente pode ter com os nossos vizinhos, né? Faço minhas suas palavras, porque que a gente aprenda, né? Que tiremos uma boa lição de tudo isso que está acontecendo, né? Que valorizemos as relações importantes que a gente tem na vida, né? E pequenos gestos que podem fazer tanta diferença e às vezes pessoas tão próximas de nós, né? Que a gente nunca nem parou para prestar muita atenção e, enfim, esse é um momento bom, não é? De reflexão. Sim.
na busca de Pensando, novos valores. pensando também nesses momentos de oportunidades, me parece, a gente já falou um pouquinho disso eu e você, que como as pessoas estão passando muito tempo em casa, elas estão olhando mais para a casa delas. E elas estão descobrindo que elas iluminam muito mal, que elas organizam muito mal, que tem móveis velhos, que tem coisas que podem ser trocadas, que podem, né? E me parece que vai ter uma grande oportunidade para as pessoas que fazem projetos de interiores, arquitetura, mobiliário. Quem sabe depois dessa crise não tem um superaquecimento na nossa área. O que você acha disso, Fernando? Eu não sei se um superaquecimento, porque eu quero dizer, a gente vai sentir aí sim uma questão econômica, não só eu, você, como é uma coisa generalizada, mundial, então vai ter um arrefecimento sim da economia, mas eu estou com você para dizer que os arquitetos vão sair valorizados sim, que os designers vão sair valorizados sim, porque, olha, ou as pessoas estão olhando para suas casas e estão vendo que morar bem faz a diferença, que você ter uma casa bem iluminada, bem ventilada, com uma boa circulação, com objetos que não sejam. Assim, eu acho que as pessoas também vão buscar design, peças que sejam importantes para você, que tenham personalidade, que tenham valor, para você ter menos e você ter menos, com menos coisas você conseguir compor um ambiente e trazer personalidade para ele, sabe? Então, eu enxergo aí uma saída, um caminho pós-quarentena, porque a gente está vendo como né? As questões de manutenção estão vindo na cabeça de todos nós, muitos de nós estamos fazendo afazeres domésticos, a gente está vendo qual que é a dificuldade de tudo isso, manutenção que agora a gente não está podendo pedir porque não tem quem o faça, né? A gente não estamos podendo recorrer a ninguém. Então, são uma série de coisas que vão entrar na nossa cabeça, que é um tipo de preocupação que vai estar ali, que a gente vai realmente enxergar a nossa casa de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, comecei a reorganizar tudo, fora isso, né? Foi um momento também assim de renovação. Joguei um monte de coisa fora enfim, Eu, eu, precisei para começar a quarentena reorganizar uns espaços aqui para eu, eu começar a me entender, eu acho. eu descobri que tem uma coisa que me acalma quando eu tô ansioso. Tem horas que eu tô super ansioso, eu tô, acho que como todos, né, inseguro com o que vai acontecer com o escritório, com Ah, os claro. projetos. Todos os projetos foram adiados, os projetos que estavam em captação. Graças a Deus tem um monte de projeto em andamento, a gente está tocando, mas assim, a gente não consegue segurar a onda por muito tempo. Mas enfim, o que me acalma e que eu tô adorando é cozinhar. Eu sempre tive medo de cozinha. Eu cozinho mal, não sou um grande chefe, mas eu tô amando fazer comidinhas aqui em casa. É a hora que eu paro, eu fico ali uma hora, tô aprendendo a fazer torta, sopa, doces light, Nossa, vegano. Guto, Tô eu vou pedir amando. um tempo na live para eu chamar o pessoal aqui de casa para ouvir o seu depoimento. Vamos cozinhar, né? Cada um tem que ajudar numa coisa na casa. Eu cuido da cozinha. Outro- é, Fernanda, você também é uma apaixonada pela casa, né? A gente está falando muito desse morar, dessas novas oportunidades. E aí tem um tema que acho que mais do que nunca vai ser muito caro para a gente, que é a questão da sustentabilidade nos nossos trabalhos, nos nossos escritórios. É claro que a gente, em linhas gerais, vem buscando, acho que cada vez com mais consciência, ter projetos mais sustentáveis. Né? Você mesmo agora citou Sem dúvida. a ideia, essa história do fim do excesso, né? Vai ser a era do fim do excesso. Agora a gente vai ter que realmente ser mais objetivo, ser mais direcionado, de repente ter menos coisas nas casas, nos projetos. E a gente tem tentado fazer projetos sustentáveis no meu estúdio. A gente quer saber de onde os materiais vêm, se é local, se é tudo importado. Assim, o básico, eu acredito que todos nós a gente já vem fazendo há alguns anos. Só que me parece que é pouco, né? E aí isso tem me quebrado a cuca essas últimas semanas. Como que de fato a gente consegue transformar os nossos escritórios em escritórios que estão mais conectados com esse futuro que precisa ser sustentável, né? Queria saber um pouco o que vocês têm feito assim no estúdio de sustentabilidade, o que você pensa, alguma ideia, o que a gente vai poder fazer nesses nossos futuros projetos, né? Ó, eu acho que essa é uma preocupação nossa também. O que a gente vem fazendo nos projetos já há algum tempo,
como você falou, é algo que já estava... a gente já vem trabalhando esse assunto, né? Que é procurar lidar com fornecedores que estejam mais próximos de onde vai acontecer aquela obra, a gente tentar entender, minimizar o que vai ser quebrado, o lixo, pensar nas questões de iluminação, né? Lâmpadas que consumam menos energia, usar células fotovoltaicas para que a gente possa, enfim, consumir uma energia mais limpa. É, e no escritório, isso falando assim dos nossos projetos, né? Agora, o que eu acho bacana também é a gente trazer isso para dentro do nosso escritório também. Né? Abolir o uso das garrafas plásticas, voltar a usar o filtro de água. Aí não adianta usar o filtro de água, mas todo mundo, quando vai lá por pegar água, joga um copinho de plástico fora, né? Então tem que ter as manhas de ter que ter uma caneta, tem que ter uma caneta do lado do copinho, você escreve lá. F. Então aquele copo é meu o dia todo e eu fico com ele. A gente que usa muito papel e usa mesmo, imprime para checar, imprime de novo, não deu, a tinta não ficou boa. Reutilizar esses papéis, né? Eu trago para casa também para ficar de anotação de cozinha. Enfim, a gente também trazer para o nosso dia a dia essas questões da reciclagem do lixo, do nosso escritório. Eu acho Tem que que são começar de dentro para pequenos. fora, né? Eu acho isso. Eu acho isso. Eu tenho, assim, de novo, pensando nas oportunidades, eu acho que para quem está se formando agora, ou para quem vai passar por essa crise, vai perder o emprego, a gente sabe que muitos arquitetos e muitos designers vão perder os empregos e vai ser tenebroso, mas é também uma oportunidade de voltar a estudar, pensar em fazer Sim, aquilo que realmente se ama fazer, se gosta de fazer. E acho que nessas oportunidades tenho pensado muito nos especialistas ou nos pesquisadores de sustentabilidade. A gente tem consultores, né? Acredito que você também tem os seus consultores, às vezes, dependendo do projeto, a gente quer certificar, contrata um consultor de sustentabilidade, mas não tem muitos, não são muitos, assim. Eu consigo colocar na palma de duas mãos, assim, as empresas que eu conheço que são consultoras, os especialistas em sustentabilidade. E me parece que se a gente pensar em quais são as oportunidades para a nossa profissão, acho que a área de sustentabilidade com profundidade é mais do que nunca bem-vinda, né? Eu fico pensando muito que essa crise que a gente está passando agora eu acho que ela é assim, só um pedacinho do gosto amargo que a gente pode provar em breve, quando a gente pensa no aquecimento global, quando a gente pensa no que está acontecendo com o planeta e, de fato, na grande crise que a gente pode passar daqui a alguns anos, né? Ou daqui a poucas sim. décadas. E como que a gente vai se preparar para isso, né? Então, acho que as pessoas têm me perguntado, mas o que eu vou fazer? O que eu posso estudar? O que eu posso fazer? Eu adoro pensar na área de Achei, tecnologia e eu achei que sustentabilidade. você deu. Acho que você deu uma excelente dica aí para o pessoal que está se perguntando sobre isso. E eu acho que é o caminho do futuro mesmo, né? Vejo aqui em casa, eu falo porque, inclusive, meu filho, ele é formado em administração, mas está estudando energias renováveis agora. Então, é algo que realmente aqui Profissão em do casa a gente. futuro. Isso, que a gente fala sobre isso, e que ele estuda, ele vai se formar daqui a pouco, e ele já está trabalhando nessa área também. A gente precisa colocar mais nos nossos projetos e incentivar aí as indústrias, né, que são os nossos fornecedores, a nos colocar mais materiais disponíveis nesse sentido, né, para que quanto mais material disponível a gente tiver, é sustentável, reciclável, a gente vai conseguir preços melhores, porque também a gente sabe, né, todo projeto que a gente faz, nós temos um orçamento a ser cumprido, né? A gente tem prazo e a gente também tem orçamento. Então, é uma equaçãozinha aí que tem que fechar, né? Eu fico pensando assim em como usar a tecnologia para a gente se aproximar mais desses pequenos produtores, dos pequenos designers, da produção local, ou interfaces que tragam mais transparência para a gente saber sobre os materiais que a gente está usando, né? Então, eu fico pensando muito também no futuro do design e nas oportunidades de profissão,
nessa área de sistemas, de gestão de dados, de informação para arquitetura, para o design. Aí eu fico pensando assim, ouvindo você falar, como que vai ser essa casa do futuro, né? E eu sou um defensor de que a tecnologia e a casa do futuro não é aquela coisa fria, minimalista, branca. Eu acho que a casa do futuro ela vai ser mais do que nunca. E agora, com essa quarentena, com essa crise, eu acho que isso se confirma que ela não é fria, né? Ela é aconchegante, ela tem tecnologia, mas ela não é uma casa toda com telas tecnológicas. Eu vejo a casa muito mais usando materiais naturais, materiais locais, artesanais, né? A gente vê, acho que de um lado, a valorização da tecnologia sempre, mas uma revalorização do feito à mão, do artesanal, fibra, madeira, misturado com hardware, com software. Nessa casa que, como você bem falou, é flexível. Eu posso abrir tudo como eu adoro, mas não, agora eu quero ficar nesse pedaço da Sim, casa sem ver meu marido, sem ver meu filho, eu quero ficar quieto aqui. E a gente trabalhando mais em casa, que é esse outro ponto que você trouxe, como é que vai ser desenhar esses novos apartamentos, se a gente sabe que a tendência vai ser a gente voltar a trabalhar mais em casa, mais horas em casa. Comecei a imaginar essa casa do futuro com as coisas que você me E, falou aí. e essa tendência que você colocou aí de trazermos materiais mais naturais, texturas mais naturais para dentro das nossas casas, eu acho que faz todo sentido dentro desse raciocínio que a gente foi desenvolvendo aqui juntos, que do momento que você fica assim, quarentenado, né, que você está aqui dentro da sua casa, eu ainda moro numa casa, mas quem mora num apartamento, ele fica muito apartado, né, da questão da natureza, do contato com o jardim, do vento, do som, do pisar na grama. Mas se você tem um pouco desses elementos dentro da sua própria casa, por mais que não sejam substitutos da natureza, porque ela é muito mais forte do que isso, mas já te traz um certo conforto, né? Tava pensando, eu estou fazendo um projeto do meu próprio apartamento, estou super animado, estou no meio do projeto. E aí me coloca um pouco dessa responsabilidade, né? Puxa vida, você escreve sobre a casa do futuro, pesquisa o futuro da casa, e agora, né, que você vai desenhar o seu próprio apartamento. E, Eu enfim, tem acho várias esse o projeto mais difícil das nossas vidas. mais difícil. Eu Eu tô acho mais. piando, eu Sempre me fico perguntam provocando. qual que é o projeto mais difícil para você? Eu falo o da minha própria casa. Loucura, assim, a gente já está fazendo, já está entrando na fase de pré-executivo, desenho final, aí tem essas crises, sabe? Eu pego a planta e quero mudar tudo, quero começar tudo de novo, e acho que eu estou entendendo mais os meus clientes também, porque faz sentido. É que quando a gente Sim. está atendendo um residencial, a gente também tem que ter aquele momento de pedir a credibilidade, falar, pera, confia em mim, eu sou um profissional, eu sei o que eu estou fazendo. A gente tem que Uhum. dar umas cartadas às vezes, né, para também conseguir colocar a insegurança do cliente dentro de um eixo que a gente administra. Mas eu estou pensando muito assim, como que a gente consegue ter mais planta dentro de casa, com sistemas automatizados, né? Se eu quiser ter planta sem ter que me preocupar se eu vou ficar 15 dias fora, 20 dias fora. Reciclagem de lixo, como que eu organizo o fluxo do lixo dentro de casa. Eu quero ter muito uma hortinha. Bom, mas espera aí, o único lugar que dá para ter uma horta é na sala, porque tem o sol. Bom, então ela não precisa ficar na É, cozinha a horta precisa de escondida. muita insolação, né? Muita insolação. Aí eu pensei, poxa, eu estava pensando É. na horta no fundo, mas, poxa, e se eu trouxer para a sala de uma maneira estética? Enfim, pensando um pouco como que a gente aproxima todos esses valores que a gente estuda, fala, na nossa realidade. Agora eu tô passando esse perrengue de estar fazendo a própria casa. Espero que dê tudo Ai, que certo. delícia! Não Você é um já está perrengue, é uma convidada para ir tomar delícia, um né? vinho lá. Ai, irei com certeza. Irei com certeza. Fernando, assim, a gente já está, daqui a pouco eles vão nos cortar, que está sendo, eu acho Sim, que isso é sim. interessante também, 1 hora, que é o nosso limite. Queria que você falasse um pouco sobre coisas que os arquitetos podem fazer dentro de casa, se você tem alguma dica, filme, livro, enfim. A gente está passando por uma enxurrada de informação também, às vezes dá um faniquito, porque tem tanta coisa legal ao mesmo tempo para fazer, de novo, dentro dos Muitos nossos cursos privilégios, abertos, cursos, né? Assim, link. museus, enfim. Mas eu acho que é se jogar nisso tudo mesmo, é se jogar nessas informações, é aproveitar esse tempo para se recarregar as suas informações, o seu
o seu software, né? Vamos captar todas essas mensagens que estão por aí, que a gente está recebendo, que a gente está podendo agora dispor de um tempo a mais, né? Para poder fazer isso, porque final de semana agora a gente passa em casa, não é verdade? Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para lermos, nos informarmos e depois poder transparecer tudo isso nos nossos projetos, nas nossas criações, buscar outras fontes de inspiração, não é verdade? Através da arte, através do filme, através da música, procurar entender que esse momento ele pode ser um momento produtivo, não é? Apesar de todas as angústias e os medos que todos nós estamos atravessando, e isso é uma verdade, mas procurar, enfim, nessa pequena janela de tempo aqui que a gente está tendo, procurar um aprofundamento mesmo de conhecimento para que lá na frente a gente possa colher isso. Adicionar novas camadas de conhecimento, né? Eu acho que é o que a gente pode melhor fazer nesse momento, né? Às vezes estudar aquele software. Eu até estava vendo umas videoaulas de Rhino. O pessoal no meu estúdio tem usado muito Rhino. Eu não sei nem abrir, então agora eu baixei no computador finalmente. Agora eu consigo abrir, consigo assim navegar um pouco no projeto e perceber a importância de aprender esses novos softwares nesse momento, fazer esses cursos online, estudar sustentabilidade e também às vezes não fazer nada, que também é bom, né? Fazer nada também é muito bom. Legal, Fernanda. Super prazer falar contigo. Guto, Muito foi obrigado. maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada de dividir esse espaço aqui com você, viu? Você é uma querida, essa mulher forte e eu adoro os projetos que você faz. Vamos seguir em contato e logo mais a gente vai Sem estar na rua, todo dúvida. mundo para dar muito abraço, muito beijo, curtir a rua, curtir a Isso. Paulista, andar pela cidade. Tá bom. Isso mesmo. Um Obrigada, beijão. então. Um beijo. Obrigado. Até já, Fiquem Fernanda. bem todos. Beijo. Tchau. E aí, gente, queria aproveitar para convidar todo mundo na sexta-feira. E, Fernanda, temos Márcio Kogan. Então, vai ser bem bacana, sexta-feira santa, com essa conversa super legal com o Márcio. Então é isso. Eu vi que tem um monte de perguntas, gente. Eu não dou conta, eu fico meio confuso. Agora às vezes eu leio, penso em responder, mas não dá tempo, porque é tanta coisa para falar. Mas é isso. Obrigado, boa noite, super beijo e até sexta-feira. Valeu!